Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo da Bíblia, apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. Hoje em dia não existe mais apóstolos. Os apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Então, nos dias de hoje, não existe. Eu gosto sempre de estar falando aqui no meu canal sobre o Evangelho da Graça mediante a fé, que essa fé não vem de nós, é dom de Deus. E todavia, as pessoas, é muito difícil hoje em dia conseguir pregar o Evangelho. As pessoas têm um contato com a palavra, só que hoje a palavra já vem, infelizmente, né, ela já vem introduzida com muito fermento, com muita má doutrina no meio. E toda vez que a gente fala que a salvação é por fé, é por crer em Cristo Jesus, sem obras, as pessoas não têm que fazer, porque as pessoas foram adestradas assim desde crianças. Eu, por exemplo, quando eu frequentava a igreja, quando eu era pequeno com meus pais, eu sempre ouvia que se andasse no bom caminho, se fizesse boas obras, se fizesse coisas boas, ou se quando meu pai falava da palavra de Deus para alguém, falava: larga o cigarro, larga o vício, larga a bebida, larga isso, larga aquilo e vem servir a Cristo. Ou seja, é um evangelho falso, um evangelho condicional. Primeiro você tem que se abster de alguma coisa para ir servir a Deus. Não é. A palavra de Deus, ela é franca e sincera. Os que são de Cristo vão ir até Ele, sim, sem dúvida, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela sempre predisse que Cristo Jesus viria a esse mundo e se daria, morreria em nosso lugar. E não foi diferente, foi várias passagens dessas e se cumpriu. Assim também é a parte da Bíblia que ainda não está cumprida, que a gente vive hoje em dia, que o Senhor mesmo falou que todos que só vão até Ele quem foi ensinado pelo Pai. Mas qual é a nossa obrigação? Então não vou pregar porque já é mesmo. Não, mas Deus incumbe ao homem a responsabilidade de falar o Evangelho puro, o Evangelho sem fermento. O evangelho que é pregado hoje por denominações, por homens, falsos pastores, falsos mestres, sempre são condicional. Você escuta o quê? Se você fizer isso, você pegar, você vai ser salvo. Não, é mentira pura. A palavra de Deus é bem franca, pelo crer. O Espírito Santo nos é dado a partir do momento que cremos. Eu trouxe uma palavra aqui, tá em Atos 10, né? Atos 10. Atos 10, a partir do versículo 42. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aqui no caso, Pedro falando para os da família os amigos da família do centurião Cornélio sobre Cristo, que Deus constituiu ele o quê? Juiz dos vivos e dos mortos, porque Cristo Jesus é aquele juiz que vai julgar os vivos e os mortos. Ele que tem todo o juízo. A gente vai falar assim: Deus vai nos julgar? Ele não, poxa, ele é Deus. Ele não sabe o que é passar o que a gente passou. Bom, quem vai nos julgar é Cristo Jesus, sendo que ele é Deus. Mas ele passou por tudo que nós passamos. Ele é homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, ninguém pode dar desculpa de algo. Mas se atente na continuação da leitura. A ele, todos os profetas
dão testemunho de que todo o que nele crê receba a remissão dos pecados pelo seu nome. E quando Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Então aqui nós vemos que eles receberam o Espírito por ouvir e crer na palavra. Somente nisso. E o Senhor Jesus falou o quê? Que nos daria um espírito, não nos deixaria órfão, nos daria um espírito que ficaria conosco para sempre. Muitos falam, não pode perder. Não pode perder. A palavra não é minha, assim, não, eu quero botar a palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus, ela não tem erro, ela não pode entrar em contradição. Ele fala que de maneira nenhuma ele vai perder uma ovelha. Ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele. Ele deixa bem claro que só vai até ele quem foi ensinado pelo Pai. E de maneira nenhuma ele vai perder um ponto final. E o Espírito Santo é dado para ficar com a gente para sempre. Nós encontramos no Antigo Testamento falando sobre pessoas que o Espírito Santo saiu delas, se apartou delas. Davi pede para que o Senhor não tire o Espírito Santo dele e tal, mas em nenhum momento a gente encontra no Antigo Testamento alguém tendo o Espírito Santo em si mesmo, fixo, algo assim. Em todo o tempo, o Espírito Santo estava sobre Davi, não estava em Davi. A gente não vê, mas agora no Novo Testamento, a gente vê que o Espírito Santo é dado à igreja coletivamente e ao crente individualmente. Ou seja, em Efésios a gente vê que crendo na palavra do Senhor, crendo em Cristo Jesus, a gente é selado pelo Espírito Santo. A gente recebe o selo do Espírito Santo, o qual é a possessão de Deus Pai para a nossa redenção. Ou seja, nós temos... É como se fosse o nosso passaporte, a nossa passagem para o céu. Ou seja, a gente tem como provar que o Senhor Jesus já pagou todas as nossas dívidas, ou seja, todos os nossos pecados. Não existe mais pecado para uma pessoa que realmente crê em Cristo Jesus como seu Salvador, porque Jesus já morreu em todos os seus pecados. O Senhor Jesus já morreu em todos, a sua linha temporal toda. Ou você acha que você, me converti, agora daqui para frente é por minha conta? Então, posso te dizer uma coisa? Você já está condenado. Não adiantou se converter, porque não é conversão. Não tem um pecado que possa chegar na presença de Deus. Se você se acha sem pecado, você está muito enganado. Só em pensar você já está pecando. Ou seja, não pode chegar nem com seus pensamentos na presença de Deus. Agora, o único jeito de poder chegar na presença de Deus é sabendo que alguém pagou por eles, alguém morreu por eles. E o Senhor Jesus morreu, veio a esse mundo aqui para morrer. E estava predito que ele iria morrer no nosso lugar. Tudo o que aconteceu na Bíblia, muitas das vezes a gente olha e fala assim, aconteceu uma coisa, aí o homem pecou, Satanás pecou, aí teve erro na obra de Deus. Não teve erros na obra de Deus. Não teve um sequer erro. Mas como assim? Não, o homem pecou, Satanás pecou. Não teve erro. Deus, antes dele fazer tudo isso, ele já sabia que tudo isso iria acontecer. Então, por que ele fez? Não me pergunte, pergunte a ele, pois saberemos quando estivermos com ele. Eu creio assim, que iremos saber qual foi o intuito
do nosso Senhor em fazer dessa maneira. Por que ele quis fazer assim? Não sei. A Bíblia não fala. Mas eu tenho certeza que o meu Senhor, ele fez o que era melhor para mim. Porque ele entregou o filho dele por mim. Como eu não posso acreditar que ele quer o melhor para mim? Ele fala que quem crer nele tem a vida eterna. Eu creio. Então eu tenho a vida eterna. E não tem um homem nessa terra que possa me falar, não tem não. E para mim ele vai ser um mentiroso. Porque o meu Senhor jamais mente. O meu Senhor, ele não pode mentir. A palavra dele mesmo fala que ele não pode mentir. Quer falar que meu Senhor tem uma fraqueza? Eu te conto com a fraqueza do meu Senhor. Meu Senhor tem a fraqueza de não poder mentir. Olha só, que beleza. Meu Senhor não mente. Meu Senhor, ele é verdadeiro. Meu Senhor, ele quer salvar o pecador. E o melhor é isso, ele veio para salvar pecadores, igual a eu e você. Se você crê, é claro. Se você crê em Cristo Jesus, você já não entra em condenação, pois já passou da morte para a vida. E muita gente acha que isso é uma maneira de falar que, então eu posso agora pecar à vontade. Eu não sei porque as pessoas pensam que é isso que é a palavra de Deus, que eu prego, que nós pregamos, que o Senhor pede para a gente pregar. Um servo dele que nasceu de novo, ele não vai querer viver em pecado, porque ele vai ter agora a mente do seu Senhor. Como eu posso andar em pecado, sendo que os meus pecados, o meu Senhor carregou os meus pecados em cima, aquilo em cima dele, aquilo foi terrível para ele. Foram 3 horas de treva. E eu vou imputar mais pecados à sua cruz. Eu vou produzir mais pecados. Não. Pelo contrário. Agora eu quero andar em retidão. Eu quero andar como ele. Porque essa é a mente de um cristão. Agora, uma pessoa que é um professo, ela, não sei assim, eu sou que dá, tá, eu creio, vou andar do jeito que quiser. Não, um verdadeiro cristão, ele vai querer estar perto do seu Senhor. Um verdadeiro cristão, por mais que ele continue em pecado, ele não tome o jeito na sua vida. Deus é Pai bom, e o Pai bom corrige a todo que toma como filho. Assim diz a palavra dele, Hebreus 12. O erro dos cristãos, a maioria, é não ler, não se atentar à palavra de Deus. Tem muitos que realmente creem e andam com medo por causa de homens perversos que falam que tem que fazer alguma coisa. Não, irmão, vigia que você não se perde de salvação. Olha, não vai não ouvir no que os outros falam. Não é no que os outros falam, é na palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala que Cristo Jesus não perde um, acabou, ponto final. Se a palavra de Deus fala que Jesus Cristo não vai te perder, não vai. Creia nele. Creia na palavra dele. Se ele fala que se você é filho, você é filho. Agora, agradeça a ele, louve a ele e agradeça do jeito certo. Muitos se afiliam a denominações andando em coisas que não tem nada a ver. Isso desagrada o Senhor, porque ele quer que a gente louve ele como? Em espírito e em verdade. Não agradando a homens, seguindo a homens, todo tempo fazendo coisas que não convém, que a palavra de Deus não ordena, não tem nada a ver. Então nós devemos estar junto com o nosso Senhor, um verdadeiro salvo. Ele vive para o seu Senhor, porque o seu Senhor morreu para ele. Agora ele quer viver para o seu Senhor, porque ele já se considera morto para esse mundo. Entenda, ser salvo é uma coisa e ser discípulo é outra. Um discípulo, ele vai carregar a sua cruz, e a sua cruz é o que? Ele se considera morto
para esse mundo. Mas todo cristão verdadeiro, ele vai querer estar perto do seu Senhor e fazendo a vontade do seu Senhor. Entenda isso. Creia em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, sem duvidar que você pode... eu posso perder a salvação. Não, não pode. Creia em Jesus. Jesus fala bem claro: as minhas ovelhas escutam, ouvem a minha voz e eu as conheço. Ele fala bem claro que ele conhece as ovelhas dele. E as ovelhas dele jamais, nunca ele vai perder uma. Então, somente creia em Cristo Jesus. Amém.